Boa noite. Você sobrou aqui em BH, em pleno carnaval, hein, cara? Que coisa boa, delícia, a cidade fica uma gostosura, né? Você vai e volta numa boa, tranquilo, tudo em paz, que alegria. Para nós, para mim, a Simone está ali atrás também, dá um oizinho. Estamos muito felizes de estar de volta, que alegria estar aqui com vocês. Achei que a casa ia estar muito mais vazia. Nós estamos com 2 acampamentos no momento, muita gente viajando, muita gente com preguiça, mas você está aqui, né? Que coisa boa. E eu tenho tanta coisa para compartilhar dessa viagem, não sei quantos visitaram o nosso blog lá. Põe lá a imagem para nós, por favor. Está lá no nosso blog as peripécias da nossa viagem. DNA Europa. Quantos deram uma olhadinha no blog? Deixa eu ver. Que isso? Olha só, o blog está bombando, não, né? Só que não. Tivemos muitas visualizações, mas eu acho que da turma da Zoe nada, hein? Que é isso? Foi um tempo muito especial e está tudo relatado lá. Apesar da gente já ter voltado, as experiências estão valendo. Então eu quero te desafiar a dar uma olhadinha. Muita coisa linda. Nós fomos visitar alguns países, 3 países, França, Itália e Inglaterra, para encontrar com pastores, conhecer igrejas, e tivemos experiências muito fortes. O nosso desejo é espalhar essa ideia das células, que tem nos abençoado tanto. E nós fomos fazer contatos, desafiar igrejas, a também transicionar para o modelo celular. Não vou compartilhar sobre a viagem hoje, quero aproveitar um outro dia, quando a turma dos acampamentos e a turma que está viajando pode estar presente também. Então, ainda em fevereiro, nós vamos compartilhar sobre a viagem. Mas, enquanto isso, dá uma olhada lá no blog, que você vai gostar bastante. Hoje eu tenho um assunto que não interessa muita gente não, né? Papo de religião. Quem é que gosta de religião? Quem gosta das aulas de religião quando você estava lá no colégio? Nossa, era a melhor matéria, foi das minhas preferidas. Tem alguém aqui que curtiu aula de religião? Em geral não, né? Religião é uma coisa, no geral, muito chata. Eu achei esse gráfico aí muito legal, muito interessante. Fala sobre as origens das religiões, uma que gera outra, que evolui para outra. Muito interessante. E vem a pergunta de tantas religiões, tantas pessoas dizendo que isso é, que aquilo é, mas aquilo não, aquilo outro não. A minha pergunta, qual é a verdadeira religião? Hoje nós temos no mundo aí, espalhado por todo mundo, inúmeras religiões, milhares e milhares de religiões. O roxinho ali é o cristianismo, o verde é o islamismo, e depois outros como o hinduísmo, o budismo, o amarelo e o laranja. Os roxinhos são religiões dos nativos, indígenas, religiões mais primitivas. Está aí uma distribuição. E de repente chegam os cristãos dizendo que eles detêm a única verdade, que eles detêm a verdade, que nós somos os corretos e o resto do mundo está todo errado. Enquanto muitas religiões aceitam numa boa convivência, não, todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos são manifestações da mesma coisa. E o cristianismo, o roxinho e o verde ali dizem não. Não, senhor. Só existe um caminho. Os muçulmanos dizem que é através do profeta Maomé, dos seus ensinamentos, e o cristianismo diz que é através de Jesus e dos seus ensinamentos, e cada religião vai dizendo a sua. Eu queria compartilhar um pouquinho com vocês, vamos discutir isso, vamos conversar, mas eu queria que você fechasse seus olhos e pedisse para Deus, Deus, fala comigo. Sabe, eu não quero dar uma aula de religião aqui hoje. Eu quero que o seu coração seja tocado por Deus, sua vida seja transformada, que você seja livre de coisas que te prendem e ande em liberdade que Cristo conquistou para nós.
Então peça para Deus, fala ao meu coração nesta noite. Você está ouvindo, Deus, as orações que cada um aqui está fazendo, e eu faço também, Deus, eu peço, fala comigo nesta noite. Revela, Deus, o teu grande amor a cada um aqui. Responda essas orações que foram feitas agora, em nome de Jesus. Amém. Na verdade, de tantas religiões, eu queria dizer que existem apenas 2 religiões no mundo. Todos os nomes ali, milhares de outros que nem apareceram ali, são classificados basicamente em 2 tipos de religião. Se você fez alguma aula de religião na escola, você sabe o que significa a palavra religião. De onde que ela vem? Matou essa aula? Vem do latim? Há controvérsias, mas alguns acreditam que a palavra religião vem do latim religare, não é? Ligar coisas que estavam separadas. No caso, ligar o homem a Deus. E todas as religiões no mundo, se há uma religião, ela faz a conexão entre o ser humano e a divindade. Seja numa religião politeísta, muitos deuses, numa religião monoteísta, um Deus apenas, mas a religião tem a função de conectar o homem até Deus. E eu quero apresentar os 2 tipos de religião. O primeiro deles diz que você tem que fazer alguma coisa para chegar até Deus. Todas as religiões vão se encaixar ou nesse modelo ou no outro modelo. O que é que você tem que fazer? O que é que você tem que fazer? Pensa em alguma religião e ela vai te dizer o que fazer para você chegar até Deus. Algumas dizem que tem que reencarnar sucessivas vezes, outras dizem que você tem que se abstrair de tudo, negar tudo, a existência, para atingir o clímax, se tornar um Deus. Tantos ensinamentos, uma série de rituais, uma série de procedimentos, de peregrinações, de coisas a fazer, e se você completar aquilo tudo, obedecer aquilo tudo, você chega até Deus. E o outro tipo de religião diz que já está tudo feito. Já está tudo feito. Não precisa nem dizer qual que é a religião verdadeira. É aquela em que Deus desceu e ligou o homem a Ele. Nós conhecemos a história da cruz. E a história da cruz é o feito de Deus. Quando Jesus estava lá na cruz morrendo, se entregando por você e por mim, quais foram das suas últimas palavras? O que ele falou? Está feito, está consumado, está encerrado o trabalho. Qual trabalho? Qual obra? De ligar o homem a Deus. Mas não foi uma coisa de baixo para cima, uma coisa de cima para baixo. Foi Deus que nos buscou. Nós temos uma série de passagens que declaram isso. Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Repara nos verbos, repara no sujeito, onde que nós entramos nessa história. Essa religação foi realizada por quem? Por Deus. Foi Ele que nos reconciliou. Nós entramos ali só no nos, não é? Ele fez algo. Ele reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo quem? O quê? Você e eu. Então a religião verdadeira, a religião eficiente, a religião que resolveu o problema da separação entre Deus e homem, é uma religião feita por Deus. Todas as nossas religiões são incapazes de nos levar até Deus. Em um outro verso, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça
vocês são salvos. Olha que passagem mais clara. A salvação que nós temos, aquilo que nos liga a Ele, é um presente. O que você e eu precisamos fazer? É um presente. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É um presente de Deus para nós. É a graça de Deus. Em outra passagem, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Quem é que faz as ações aí? Quem? Deus. Ele nos resgatou. Ele nos transportou. Nós só somos levados, nós só somos carregados. Quando eu leio uma passagem como essa, me gera um contraste tão grande com tudo que nós entendemos e vivemos em termos religiosos. E muitas vezes a sua vida, muitas vezes a minha vida, o meu dia a dia, vai ficando distante dessas realidades descritas na Bíblia. A nossa ligação com Deus, ela não é estabelecida pela graça. Não é estabelecida por Ele, que nos conectou a Ele. Mas é estabelecida pelo seu esforço, pelo meu esforço. Por fazermos A mais B mais C. E o nosso relacionamento com Deus é baseado naquilo que nós fazemos. Ou deixamos de fazer. E o relacionamento com Deus, que deveria ser algo vivo, que deveria ser algo livre, algo de liberdade, se torna algo pesado. E quantos jovens já estiveram aqui conosco e não estão mais? E a gente pergunta, por que você saiu? Ah, eu me sentia preso. Eu me sentia sufocado. Era cobrança demais. Era exigência demais. Eu não aguentei o peso. Quando eu leio um verso desse, qual que é a ideia que me vem à mente? Me vem à mente a ideia de alguém cansado de carregar, cansado de se esforçar. Dá essa ideia, esse texto? Esse texto dá a ideia de que eu estava perdido, ele foi lá, me resgatou. E ele foi lá e me conduziu para outro reino. É ou não é? Não é o que está escrito ali? Nós fomos transportados. Nós não escalamos uma montanha. Nós não derrubamos portas, vencemos adversários, matamos dragões e conquistamos o portal do paraíso, como a gente vê nesses filmes épicos. Deus está declarando, eu fui lá e te resgatei. Eu fui lá e te busquei. E sou eu que te transporto, ou que te transportei para outro reino. E eu me pergunto, será que alguém que entende uma verdade básica do Evangelho como essa, que nós fomos libertos de uma vida miserável, nós estávamos mortos nas nossas transgressões, como diz Efésios 2, e Ele nos deu vida, e Ele nos transporta para um reino, um novo reino. Isso pode ser associado a essa pessoa que diz que não aguenta mais, que está pesado demais. Ah, eu não aguento, eu vou sair desta igreja. Vocês entendem o drama qualquer? E muitas vezes, não é a pessoa que entendeu mal, não. É que quem está à volta dele está realmente cobrando, está realmente colocando peso, está realmente colocando uma cerca
e vamos criando uma religião. E dizemos, mas para você andar com a gente, você não pode se comportar assim, tem que ser assim, assim, assim. E quantas pessoas, talvez aqui hoje à noite, estão fazendo um esforço humano, morrendo, para se conformar ao padrão desta comunidade aqui. E vão andando igual uns robozinhos, tentando viver da melhor forma. Estão exaustos, estão querendo desistir, estão dizendo, eu não dou conta disso. Se você está dizendo, está pensando, eu não dou conta, eu quero dizer que você não entendeu o que é o Evangelho. Se você diz, eu não dou conta, é pesado demais, você não entendeu o que é a graça. A graça não é pesada, ela é de graça. O que Deus tem para nós não é uma tonelada nas nossas costas. O que Deus tem para nós é alguém que tira o peso das nossas costas. Você que está cansado, oprimido, vem até a mim. Vem até a mim, eu vou cuidar de você. Eu vou aliviar esse peso. Outro dia eu vi a história de um jovem muito querido aqui, desde a infância, os pais da igreja, e agora cansou. Eu me sinto muito preso, muito pressionado, muito opresso. Não entendeu a mensagem do Evangelho. Não entendeu a mensagem da graça de Deus. Sabe, nós criticamos muitas religiões, e se a mensagem básica do Evangelho, a mensagem básica do cristianismo é essa, por que quando se fala de uma igreja cristã, ou igrejas, ou religiões cristãs, tem tantas variações? Por que uma igreja evangélica é tão diferente de uma igreja católica? Por que nós não concordamos com o Espiritismo, que se diz também cristão, que segue os ensinamentos de Jesus? E eu não quero de modo nenhum ofender nenhuma outra religião, caso tenha praticantes de outras religiões, mas eu quero mostrar uma diferença. Por exemplo, quando nós pensamos no catolicismo, quando eu vejo uma imagem dessa, e nessa viagem, olha o que eu vi de igreja católica, quantidade de igreja que nós vimos, desde a Notre Dame até a catedral lá, Basílica de São Pedro, e muitas outras capelas e catedrais. E cada vez que eu entrava num prédio daquele, eu via desenhos, imagens, e eu falava, como pode ser tão diferente? Quando eu vejo uma representação da Trindade, e eu vejo Maria no centro da Trindade, ali a Trindade em volta de Maria, eu falo, como que uma igreja cristã pode ter uma doutrina tão diferente? Independente de qual é certa ou errada, não estou nem entrando no mérito, mas como duas igrejas cristãs podem ser tão diferentes? E a resposta está aqui, ó, extraído do livro de Catecismo da Igreja Católica. A Igreja Católica não tira só das Sagradas Escrituras a sua certeza a respeito de todas as coisas reveladas, querendo isso dizer que as tradições oral e escrita devem ser recebidas e veneradas com igual espírito de piedade e reverência. O catolicismo se diferencia tanto da nossa igreja, porque a fonte de fé deles não é só as escrituras sagradas, mas a tradição oral. E o que vem a ser a tradição oral?
os documentos dos concílios, os atos da Santa Sé, as palavras e os usos da Sagrada Liturgia, os escritos e afirmações dos santos padres testemunham a presença vivificadora dessa tradição, cujas riquezas entram na prática e na vida da igreja. As diferenças são estabelecidas porque não creem apenas na Bíblia. Não extraem a sua fé apenas do livro sagrado. Eu não estou fazendo aqui nenhuma acusação contra a Igreja Católica. É a Igreja Católica que declara isso. E ela entende que a tradição dos apóstolos, através dos seus bispos e papas, tem o mesmo valor sagrado das Escrituras. Uma outra religião aí, o Espiritismo. O objetivo da religião é conduzir a Deus o homem. Ora, esse não chega a Deus senão quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. Essa definição é dada por Allan Kardec, fundador do Espiritismo. E ele escreveu esse livro e outros em que ele analisa o Evangelho de Jesus Cristo, segundo a ótica do Espiritismo. E os espíritas, então, seguem os escritos de Allan Kardec. Então, é um escrito além da Bíblia. Os mórmons, declaração deles: como cremos ser a Bíblia a palavra de Deus, o quanto seja correta em sua tradução. Cremos também ser o livro de Mórmon a palavra de Deus. Em 1800 e não sei quanto, um rapaz teve a visão de um anjo que indicou para eles livros sagrados, escritos há milhares de anos para trás. E ele então, de posse desses livros, juntou com mais algumas poucas testemunhas ali e fundaram a Igreja dos Mórmons. E eles creem que a Bíblia é ok, mas o livro, dado pelo anjo Moroni, é a palavra de Deus. Os testemunhas de Jeová, esse tal de Charles aí criou a revista Sentinela para divulgar suas correções aos erros de interpretação da Bíblia. Por isso a leitura da Bíblia é feita sempre à luz das interpretações apresentadas nessa revista. Os testemunhas de Jeová sabem a Bíblia de cor e salteado, não é isso? Só que não. Eles não leem a Bíblia. Eles leem a Bíblia que está na revistinha do Sentinela. E ao lado de cada versículo tem a interpretação daquele versículo. E os versículos que estão na revista são os versículos que interessam. E o islamismo? O islamismo também, ele crê que é a versão completa e universal de uma fé primordial que foi revelada em muitas épocas e lugares anteriores, por meio de Abraão, Moisés e Jesus, que são considerados profetas. Só que, no ano lá 600 e tanto, o profeta Maomé recebe a visita de um anjo. Os ensinamentos de Alá estão contidos no Alcorão. Os muçulmanos acreditam que Maomé recebeu esses ensinamentos de Deus por intermédio de um anjo Gabriel, através de revelações. O que acontece quando você vai acrescentando outros escritos, além do que está na sua Bíblia? Alguém além do que está contido no cânone bíblico. Acontecem essas outras religiões. E é engraçado que
no nosso caso aqui, que não temos nenhum outro livro, além da Bíblia, e de uma forma muito irresponsável, entregamos um exemplar da Bíblia na mão de cada um, e de uma forma mais irresponsável ainda, desafiamos, ensinamos, confrontamos, fazemos o possível para que você leia a sua Bíblia. Não com um professor do seu lado, não com um livro de interpretação, não, você e a sua Bíblia, no seu quarto. Sabe por quê? Porque nós cremos no Espírito Santo. E o Espírito Santo vai revelar a palavra a você. O nosso objetivo é levar você ao livro. O Rodrigo aqui, coordenador, se converteu, frequentando uma escola. Não. Ele se converteu lendo a Bíblia, sozinho, em casa, deprimido, passando por um momento terrível na sua vida, leu a Bíblia e se converteu. Só a Bíblia. A reforma protestante de Martinho Lutero, um dos pontos que rompeu com a igreja, e ele foi excomungado por isso, é que ele defendia que o único elemento fundamental da nossa fé é a palavra de Deus. E não há nada que se compare a ela. O que os papas, o que os bispos, o que os concílios podem ter coisas importantes, mas jamais podem contradizer ou acrescentar algo que a Bíblia não declara. Sabe por que nós não veneramos Maria? Porque a Bíblia não ensina isso. Sabe por que não cremos que Maria subiu aos céus? Porque a Bíblia não fala isso. Como que eu vou crer numa coisa que a Bíblia não fala? Será que Deus esqueceu de colocar uma coisa tão importante dessa na Bíblia? Deus trata de assuntos até ridículos na Bíblia. Coisas que a gente pensa assim, mas Deus está falando disso? Versos em Provérbios que são até engraçados, né? É melhor morar no fundo do quintal do que na casa com a mulher. Lembra de registrar uma coisa dessa na Bíblia e vai esquecer de colocar. Não dá, gente. Isso gerou um rompimento. Outro evangelho, olha o que Paulo fala na carta aos Gálatas. Admiro-me, está escrevendo ao pessoal da região da Galácia, que ele tinha passado lá, tinha pregado o evangelho, e o povo tinha se convertido, e agora Paulo escreve uma carta dura para eles. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo. Abandonando isso para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. E aí ele faz um alerta. Olha o alerta de Paulo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhe pregamos, que seja amaldiçoado. Olha essa frase, gente. Paulo está dizendo, olha, o evangelho que já foi apresentado a vocês, é o evangelho, ponto final. Nem se eu voltar e dizer, gente, eu me enganei, tem uma outra coisa, pode me amaldiçoar, pode me rejeitar. Ou se um anjo aparecer e dizer que tem uma coisa nova, pode dizer anátema, maldito seja. E ainda repete no verso seguinte, como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia o evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Sabe por quê que existem tantas religiões cristãs no mundo hoje? Porque não obedeceram a essa orientação de Paulo. E eu mostrei alguns aqui, tantos outros, que creem
em coisas além do Evangelho. Ao ponto da Igreja Católica, todos conhecemos, vender o perdão de Deus, as indulgências, lembra? A venda do perdão. Se você pagar, a igreja te dá o perdão. Aonde está escrito isso na Bíblia? Nós somos salvos pela graça. Isso foi escrito além da Bíblia. Isso é um outro evangelho. E era uma loucura tão grande que até a Igreja Católica se arrependeu e se arrepende de ter andado por caminhos tão loucos. E essas outras religiões que eu falei aí, elas vão e voltam e mudam as suas doutrinas, mudam as suas interpretações, mudam as suas revelações com o passar dos tempos. Agora o cristianismo verdadeiro, apoiado nas palavras exclusivas que estão registradas na Bíblia, ele não muda. A palavra de Deus permanece eternamente. Vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. E quando a gente olha para esse quadro que eu pinto aqui, e você diz, nossa, ainda bem que eu não estou envolvido com heresias, com coisas extras. Mas eu quero te alertar que talvez você esteja. Talvez você esteja aqui dentro de uma igreja batista, que diz crer que apenas a Bíblia é a nossa fonte de fé. Você está aqui e pode estar metido em uma religião de baixo para cima. E pode estar fazendo da religião batista o seu modo de se chegar a Deus. Às vezes você é novo aqui, ou às vezes velho, antigo. E você já entendeu como é que funcionam as coisas aqui. Se eu ler a minha Bíblia todos os dias, se eu fizer as minhas orações, se eu procurar não pecar, se eu procurar andar de forma correta, Deus vai me aceitar. Sabe como é que chama isso? Religião. Se eu não beber, não fumar, não transar com a minha namorada, se eu não pular carnaval, são os nãos. E se eu ler a minha Bíblia, se eu amar o meu próximo, aí beleza. Aí eu conquistei o meu caminho para o céu. Sempre que eu pergunto para alguém, você tem certeza da sua salvação? Há um constrangimento. A pessoa diz, sei não, acho que sim. Né? Acha que sim, por quê? Não, eu acho que sim. Mas por que você acha que sim? Porque Deus é amor. Ou então alguns dizem, não sei não. E como é que você vai ficar sabendo? Quando chegar o dia lá, a gente vê, né? Deus vai pesar lá e tal, ver o que eu fiz. Eu acho que dá, né? Na minha avaliação, eu tenho feito mais bem do que mal. Eu acho que no peso lá da balança, vai dar. Vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. A salvação não é algo que você ou eu conquistamos. Não é algo que a gente, fazendo coisas ou deixando de fazer coisas, alcançamos a salvação. A salvação é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Ninguém vai chegar diante de Deus, aí Deus, consegui. Não vai ter palmas, né? Eu sou o cara. Ninguém. Não há um sequer que seja justo. Não há um que busque. Já pensou nisso? A Bíblia toda declara que se dependêssemos de nós, não haveria salvação. Mas por causa do grande amor com que Ele nos amou, enviando Jesus para ser a ponte, e não só a ponte
mas também a correia transportadora, né? Porque nem atravessar a ponte nós temos que atravessar. Ele é que nos transporta, Ele é que nos carrega. Por isso toda honra, toda glória, todo louvor são dele. Se você está com o seu passaporte, com o seu bilhete garantido para o céu, é a graça de Deus, exclusivamente. Às vezes eu pergunto para o cara, baseado em que você acha que você vai ser salvo? A pessoa não sabe responder. Outro dia eu conversava com um jovem, e ele muito confuso assim, eu perguntei, cara, por que você vai encontrar com Deus e vai morar com Ele para sempre? O cara não sabia responder o básico. E está não sei quanto tempo aqui entre nós, frequentando uma célula, não sabe responder, não entendeu o básico. Está se esforçando para misturar, para ser mais um. E isso é muito pesado. É muito pesado. Eu perguntei, imagina que você esteja fazendo uma bobagem e Jesus volta, você morre, no meio de um assalto, seu coração para. E aí? Aí eu dancei. Imagina que você está vendo pornografia lá e a emoção é forte demais, você cai duro no chão. Pá! Aí eu dancei, vou para o inferno. Falando em pornografia, entrando um filminho muito simpático aí, né? 50 tons de cinza. Para que mexer com um negócio desse? Para que encher a sua mente de porcaria? Para que encher a sua mente, os seus desejos serem direcionados para algo tão infeliz? Para quê? Para que você vai expor os seus olhos e a sua memória a guardar imagens, a despertar em você desejos, como o Léo estava falando, da sua natureza pecaminosa? E a gente vai atrás dessas coisas. E a gente fica louco, nossa, deve ser doido. E é tudo lixo, do lixo, do lixo. E vem aí BBB 15 ou 16, ou sei lá quanto. Já imaginou 15 anos de lixo? E o mais incrível é que nesses 15 anos, a igreja cresceu absurdamente, mas os índices do Ibope não caem. E eles renovam a cada ano o mesmo lixo. Sabe por quê? Porque a igreja não entendeu que nós fomos arrancados do lixo, arrancados do império das trevas e transportados para um reino maravilhoso. E quando estamos nesse reino, ficamos olhando, mas, nossa, era tão legal. Por que você aceitou sair? Por que você diz, eu quero, me tira desse lixo? Por que um dia você diz, eu não quero mais essa porcaria que eu vivo? Por que um dia você diz, Jesus, me salva? Se era tão bom, para que você saiu de lá? E eu vejo homens e mulheres que querem andar com Deus, mas querem comer cocô. Querem comer comida do inferno. Saem de uma mesa, de um banquete que Deus prepara para nós, para ir se lambuzar em comida do inferno. Pensa nisso. Se a comida era tão boa, para que você saiu de lá, meu irmão? Nós erramos, porque não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. Somos enganados o tempo inteiro. E Jesus fala, eu edificarei a minha igreja.
sobre esta verdade. É uma pedra fundamental. E essa pedra é a pedra angular. É a pedra sobre a qual todo o edifício é orientado. É aquela pedra da esquina que você vai puxar uma cordinha daqui e uma cordinha dali. Todo o prédio, então, é construído a partir daquela pedra. Ela é a sustentação do edifício. Ela é o que garante que o edifício seja correto, seja no esquadro, alinhado. A sua vida precisa ser construída tendo Jesus como a pedra angular. Se Jesus é a pedra angular da sua vida, você não vai ser enganado por esses ventos de doutrina. Porque todas essas coisas estão fora do prumo. Jesus define o prumo. E ao ouvir as heresias, você vê que elas estão fora do prumo e você rejeita. Ao ouvir histórias meio estranhas, o prumo de Jesus te livra. Eu me lembro, eu tinha, não sei se era 18, 19 anos, e participava de um pequeno grupo, e um dia foi um pastor de uma outra igreja nesse pequeno grupo. E o cara chegou e eu já não fiquei muito à vontade. Ele tinha uma postura, uma atitude meio estranha. E ele então ia compartilhar algo ali. E eu já estava com o pé atrás e ele começou a falar. E ele começou a pregar sobre a impecabilidade. Se alguém se conecta com Deus, vai chegar no momento, aqui nessa terra, que ele não peca mais. Que ele se torna impecável. E eu ouvi aquilo ali e falei, cara, isso não está redondo, não está adequado. Eu tenho uma pedra angular na minha vida que se chama Jesus. Eu conheço a palavra que ele disse. E ao ouvir essa história vindo da boca de um pastor, não encaixava no edifício construído por Jesus. E em 1 João declara, se você diz que não tem cometido pecado, você é mentiroso. E a verdade de Deus não está em você. E aí aquele incômodo, e eu resolvi confrontar o pastor. Eu falei, pastor, isso aí que você está falando não parece com a Bíblia que eu conheço, não. Não, porque a santidade, quando nós estamos conectados à santidade de Deus e não sei o que e tal. Eu falei, cara, não casa. Não casa. Aí ele me perguntou, você consegue ficar 10 segundos sem pecar? Eu falei, consigo, claro. Você consegue ficar 1 minuto sem pecar? Aham. Você consegue ficar 10 minutos sem pecar? Eu falei, não abusa não. É uma sucessão de 10 minutos na sua vida sem pecar e você vive sem pecar. Eu falei, você consegue ficar 10 segundos sem respirar? Você consegue ficar 1 minuto sem respirar? Você consegue ficar 10 minutos sem respirar? O raciocínio é ridículo, gente. Ridículo, é patético. Eu falei, pastor, lamento, não deu não. Não deu não, o que você está falando não é bíblico. Eu queria que encerrasse essa conversa aqui. Cara, um cara de 19 anos desafiando um pastor, devia ter o dobro da minha idade, mas por quê? Porque a minha vida tem um prumo. Minha vida tem um prumo. A sua vida tem um prumo. Quem é a pedra angular da sua vida? Você ouve, é um tanto de vento que tem por aí. Outro dia um jovem me manda um texto sobre o amor entre um jovem e uma jovem. Um texto lindo, e eu bati o olho, li e falei, nossa, que legal. Que texto bonito. E sabe quando você dá aquela batida de olho assim, e o cara perguntou no e-mail, o que você acha, Roberto, desse texto? Aí eu já ia responder, não, muito legal e tal.
Mas sabe quando você está lendo assim, sem ler e tal, mas batendo o olho e de repente começa uma coisa esquisita? Eu falei, não, deixa eu ler isso aqui com mais atenção. E aí eu fui lendo com mais atenção e aquilo começou a me trazer um gosto ruim na boca. Eu não identificava o que era. Eu não via as imperfeições nos raciocínios, mas me veio uma coisa esquisita. Algo me dizia, isso não está certo. Não está certo. E aí eu falei, não, deixa eu ler isso aqui com cuidado. E eu fui identificando os venenos de Satanás. Os enganos, a manipulação, levando jovens cristãos, escrito por um pastor, Caio Fábio. Quando eu descobri quem era o pastor que tinha escrito, falei, pronto, está aí. Caio Fábio, uma desgraça que entrou na igreja. Um homem cheio de Deus, tinha um ministério extraordinário, pastor mais conhecido no Brasil, uma bênção, já pregou na nossa igreja, impressionante. Caiu um adultério, foi disciplinado, não aceitou a disciplina e arrumou uma confusão na vida dele e agora volta, apresentando um novo evangelho. E muitos jovens estão lendo as porcarias e comendo. Ah, mas é um pastor. Ah, o site é Caminhos não sei do quê, Caminhos da Graça, eu acho que é. Olha que maravilha, cheio de sabedoria, cheio de veneno. E se você não tem uma pedra angular na sua vida, você vai sendo levado por todo o vento de doutrina. Você precisa conhecer a Deus. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa ter um relacionamento de intimidade com Ele. Muitos conhecem a Simone, já conversaram com ela, minha esposa. Ela se converteu aos 15 anos de idade. Eu a desafiei, era colega dela de escola, desafiei ela a ler a palavra de Deus. E ela começou a ler a palavra. E ela bebeu da palavra. E a palavra formatou o coração dela. E por causa de obediência aos pais, ela ficou 7 anos sem poder frequentar a igreja. Só passou a frequentar a igreja depois que nós nos casamos. 7 anos. Mas era impressionante. Sozinha, na casa, sozinha com Deus ali. Ela crescia muito mais do que as minhas colegas de igreja, que tinham tudo, mas não tinham intimidade com Deus. A intimidade com Deus faz toda a diferença. É claro que Deus compensou a ausência da igreja, porque ela estava em obediência. Se você não participa da igreja, acha que é produção independente, Deus se cala, porque foi Ele que criou a igreja. E Ele criou para que eu e você pudéssemos nos edificar. Quero que você feche seus olhos, se a banda puder subir. Disso tudo que eu falei aqui, o que é que pegou aí? O que é que mexeu com você? O que é que tem a ver com a sua vida? Está cheio de crente nessa cidade, cheio de evangélico nessa cidade, cheio de jovens que entram nesse salão, participam de um culto à noite, vão nas células durante a semana, mas tem uma vida igual a alguém que nunca experimentou o amor de Deus. Vivem vidas como se nunca tivessem sido resgatados do império das trevas. E transportados para um reino do seu Filho amado. Eu quero te desafiar nessa noite. Você acabar com isso na sua vida. Acabar com esse rótulo de evangélico. Acabar com essa coisa de religião. Qual é a sua religião? Ah, eu sou evangélico. E é só o que você é mesmo. Um religioso. De uma religião humana, chamada evangélicos. Cheio dos ritos, dos rituais.
Talvez não tenha um livro escrito além do Evangelho, mas as regras são claras. E você sabe elas de cor. O que você tem que fazer e o que você não pode fazer. Eu quero dizer que você está longe, longe da graça de Deus. Deus quer te chamar hoje para experimentar a alegria de um relacionamento com Ele. Cristianismo verdadeiro não é uma religião. O cristianismo verdadeiro é um relacionamento. Você tem relacionamento com Deus? Você usufrui de um relacionamento com Deus? Ou você faz tudo só por fora, só no seu exterior? E você está cansado. Está cansado. Talvez você já tenha entregue a sua vida para Jesus. Talvez você já tenha experimentado o novo nascimento, mas está cansado. E Jesus está te chamando nessa noite. Ele está dizendo: você que está oprimido e sobrecarregado, tenho boas novas, eu tenho uma boa notícia para você. Vem até mim e eu vou te aliviar. Vem até mim e eu vou tirar esse peso das suas costas. Vem até mim. Tome sobre você o meu jugo e o meu fardo, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Todo peso, Jesus levou na cruz. Toda prisão, toda cerca, Jesus levou na cruz. Ele conquistou liberdade para você e para mim. Por isso, nesta noite, Deus está te chamando para a liberdade. Todo peso seja cancelado na sua vida. Todo peso da religião seja cancelado na sua vida. Queria que a gente se colocasse de pé. Você apresentasse a sua vida enquanto cantamos. Apresenta a sua vida para Deus. Eu quero fazer um apelo. Talvez tenha alguém aqui hoje cansado de viver a religião, cansado de tentar ser alguém que não é. Jesus está chamando hoje a viver a verdadeira experiência, a verdadeira salvação, o verdadeiro relacionamento com Cristo Jesus.